A Clínica Senhor do Bonfim oferece diversos serviços médicos, sendo a mais completa da região e que funciona aqui mesmo em Viçosa. O atendimento é de segunda a sexta, das 6h30 ao meio-dia e à tarde, das 14 horas às 16h30. Aos sábados, de 7h30 às 10h30 da manhã. Para mais informações e para marcar consultas e exames, o fone e o WhatsApp é 82 9 88 25 89 42. Clínica Senhor do Bonfim. Zoeira Chopp é tradição, sabor e qualidade há 15 anos em Viçosa. Aqui o chopp é sempre no ponto certo, a menos 3,5 graus, garantindo refrescância máxima em cada gole. E na cozinha, os pratos que os clientes elegeram como os melhores. Filé com fritas e camarão acebolado, preparados com higiene e excelência. Ambiente rústico, aconchegante e atendimento personalizado para você se sentir em casa. Zoeira Chopp, onde o sabor, a tradição e a zoeira boa se encontram. Reservas 981686571. Instagram zoeira_chopp. Você conhece o Supermercado Fernandes? Aqui nós temos produtos de altíssima qualidade com os melhores preços da cidade. Além disso, contamos com hortifruti completo, com frutas e verduras sempre fresquinhas. Aqui você também encontra carnes de primeira. Venha conferir. Estamos localizados na Rua Padre Eloy, centro de Viçosa, e funcionamos de segunda a sexta, das 7 da manhã às 19 horas. Aos sábados, das 6 às 18h30 e aos domingos, das 7 ao meio-dia. JC Vidros, mármores e granitos. Trabalhamos com vidros temperados, portas e janelas de vidro, box para banheiro, espelhos decorativos e vitrines comerciais. Sempre com instalação segura e padrão profissional. JC também atua com marmoraria e granito sob medida. Realizamos projetos residenciais e comerciais. Conjunto Padre Cícero, sem número. Pista principal. Faça seu orçamento sem compromisso. 82 9 96 57 83 75 82 9 91 18 97 59. Atendemos Viçosa e região. Olá, amigos, muito boa noite. Estamos iniciando mais um episódio. É o 6º da nossa primeira temporada do Conversa Afinada Cast, aqui na sua Viçosa TV. E aquele apelo que a gente sempre faz, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, clica naquele sininho que são as notificações para você ser avisado de todo novo conteúdo que a gente começa a trazer aqui, que vai trazer para você. E também compartilha esse link, tá? Hoje, nesse episódio, nós estamos tendo a honra de receber a douta juíza aqui da comarca de Viçosa, a doutora Juliana Batistella. Ela que está aqui desde 2020 fazendo um trabalho excepcional. Tem feito projetos que acolhem as famílias e aproximam a sociedade, né, do poder judiciário. É algo, vamos dizer que para mim, inovador, né? A gente sempre teve uma distância muito grande do juiz, né, do promotor, das pessoas que fazem justiça, mas é importante esse acolhimento que a justiça, essa nova modalidade de justiça está sendo feita aqui em Viçosa, tendo à frente a doutora Juliana. Bom, para a gente apresentar aqui a doutora Juliana Batistella Guimarães de Alencar. Ela é magistrada do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e atua aqui em Viçosa como titular da nossa comarca desde o ano de 2020. Ela conduz processos aqui na nossa comarca de competência civil, criminal, família, infância, juventude e responde, quando necessário, por outras unidades judiciárias, quando é designada pelo próprio Tribunal de Justiça. Além da atividade jurisdicional, a doutora Juliana Batistella tem desenvolvido projetos importantes. E eu posso citar, voltado para a sociedade, como é o caso do programa Família Feliz. A gente tem falado muito desse programa, uma iniciativa da juíza que inclusive tem
se destacado nacionalmente e está concorrendo, e nós temos que torcer, né? Porque se ganhar é algo que foi daqui. Doutora Juliana, muito boa noite, é uma grande honra, satisfação recebê-la no nosso 6º episódio do Conversa Afinada Cast, que é uma extensão do programa de rádio que a senhora já deu tantas entrevistas. Boa noite. Boa noite, Marcos, boa noite, ouvintes, moradores aqui de Viçosa. E para mim é uma alegria. Como eu já falei, eu gosto muito aqui da Rádio Princesa. Eu penso que todas as cidades aqui do interior de Alagoas mereceriam ter uma rádio atuante, uma rádio que debate questões da cidadania, questões da vida das pessoas. Logicamente que nem sempre as pessoas vão concordar com os pontos de vista, porque a discordância, ela é natural, não é? Você que está aí me assistindo hoje, você pode discordar de vários posicionamentos que eu já manifestei num processo judicial e também em público. Isso é natural porque nós seres humanos somos diferentes. Mas eu admiro, Marcos, já falei algumas vezes, o trabalho que vocês fazem, porque vocês aproximam, por exemplo, o Poder Judiciário da população, como eu sei que também que vocês aproximam outros poderes, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, entrevistando os membros desses poderes, não é? Então, parabéns e estou aqui à disposição. Doutora, a senhora falou em relação à rádio que aproxima, né, o cidadão da comunicação, né, levando essa comunicação a um enfoque de debates dos assuntos diversos porque passa a nossa sociedade. E eu diria que eu mesmo considero que hoje a Justiça aqui em Viçosa, através de seu trabalho, tem feito isso. E nós vamos falar mais para frente desse programa Família Feliz, Criança Feliz, Família Feliz. Um projeto importantíssimo que tem tido uma extensão nos municípios aqui de Viçosa e de Chã Preta. Eu gostaria até que a gente, aqui tomando por base Viçosa, pudesse ser levado a outros municípios vizinhos que estão a cargo de outras comarcas. Mas, doutora, eu sempre deixo os nossos convidados muito à vontade e, como diz o matuto aqui do interior, para desopilar, vamos falar um pouquinho sobre a pessoa da doutora Juliana, naquilo que é permitido a senhora conversar com a gente e levar o conhecimento da sociedade. Por exemplo, como é que a senhora chegou ao cargo que está hoje, quais são as suas origens? Pelo sotaque dá para ver que a senhora não é aqui do Nordeste, não é de Alagoas, né? Mas já está bem ambientada, bem adaptada à nossa região. Gostaria que a senhora se apresentasse, falando de suas origens, né? Da faculdade que a senhora estudou, né? Como é que foi para chegar ao cargo de juiz, que não é vamos dizer assim, uma tarefa fácil, né? Todo mundo sabe. Quantos advogados que estão acompanhando a gente agora gostariam de chegar a esse cargo? É muita luta, é muito estudo, é muita dedicação, né? Ao que tem de preceitos jurídicos. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a senhora. Tá certo. Eu sou natural de São Paulo, capital. Venho de uma família de imigrantes italianos, por isso o sobrenome Batistella. E sou filha de uma professora de rede pública do estado de São Paulo, e meu pai era vendedor. Então, a minha família de origem era uma família de classe média baixa de São Paulo. E minha mãe, com muita luta, porque ela praticamente que sustentava a casa como professora, com muita luta, ela bancou o meu estudo numa escola particular até eu chegar na universidade. Digo muita luta mesmo, porque quando eu terminei o ensino médio, né, que era o colegial, o terceiro colegial, minha mãe estava até em dívida na escola, porque não teve dinheiro para pagar todas as mensalidades. Mas ela sempre falava que em mim ela investia. Meu irmão foi para uma escola pública, porque eu estudava. Eu sempre gostei de estudar. Eu sempre gostei de me aperfeiçoar. Sempre, desde criança, eu sempre fui muito interessada pelos assuntos da vida. E então eu entrei na faculdade de Direito da USP, direto do terceiro colegial, do terceiro ano do ensino médio, muito focada, porque meus pais não teriam dinheiro para pagar um ano de cursinho para mim.
E também não teriam dinheiro para pagar uma faculdade particular, porque na época não tinha financiamento estudantil, entrou um pouco de tempo depois que eu entrei na faculdade. Então, eu entrei na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco. Eu tenho muita alegria de ter estudado no Largo São Francisco, na Universidade de São Paulo. Lá eu aprendi muito, lá eu tive aula com muitos juristas famosos, né? Inclusive ex-ministro Lewandowski, ex-ministro Eros Grau, muitos juristas famosos mesmo. E eu sempre quis ser juíza, desde pequena eu sempre tive uma ligação com justiça. Por exemplo, eu ficava muito indignada com pais que espancavam crianças desde pequena. E também eu via as histórias do Nordeste de pessoas morrendo na seca, do coronelismo, as pessoas passando fome, e eu achava inadmissível. Então, eu queria ser juíza e falava que um dia eu ia trabalhar para salvar as pessoas da seca no Nordeste. Então, eu sempre fui idealista. Voltando à minha mãe, preciso falar dela. Eu sou filha de uma humanista. Minha mãe estudou para ser freira, ficou dos 12 anos aos 20 e poucos anos de vida num convento, foi noviça, largou e fez 4 faculdades na área de humanas. Minha mãe era filósofa, historiadora, cientista social e pedagoga. Ela fez essas 4 faculdades e então eu vivi na minha infância rodeada de muitos livros. Tinha praticamente uma biblioteca na minha casa. O meu pai, que já não tinha a mesma instrução da minha mãe, às vezes queria jogar fora os livros, e minha mãe, não, pelo amor de Deus, os meus livros. Então eu lia muito livro de filosofia, eu lia muito livro de história. E isso fez com que eu tivesse, assim, mais conhecimento de como a sociedade funciona, de todo o processo histórico para a gente chegar até aqui, não é? Então, por exemplo, eu vejo minha atuação na justiça eleitoral, nas eleições. Eu já prendi prefeito, eu já decretei perda de mandato aqui em Alagoas, eu já tive situações com algumas figuras políticas daqui, porque eu, desde criança, não me conformava com esse sistema político opressor e desigual que nós temos no Brasil, que leva a muitas desigualdades. Então, quando eu entrei na Faculdade de Direito da USP, entrei muito nova, com 17 anos, eu já entrei querendo ser juíza. Mas quando eu entrei na faculdade, eu fiquei 9 anos para me formar, eu entrei em várias questões, como jovem, né, vários questionamentos. Eu fui morar fora, eu morei 1 ano na Inglaterra, também com muito esforço. Trabalhei de garçonete, trabalhei de babá, fiz faxina, entreguei papel, tudo para sobreviver na Inglaterra como estudante, né? Então, desde os 18 anos eu trabalho. Então, eu fui para a Inglaterra com meu trabalho, juntando dinheiro, vendendo brigadeiro, vendendo bolo na universidade, fazendo vários bicos de trabalho, trabalhando em loja de shopping. Marcos, eu já fiz tanta coisa. Se eu contar aqui, vão achar que é mentira. Eu já fiz pesquisa de mercado na rua, de entrevistar as pessoas em São Paulo. Eu já vendi brigadeiro, sanduíche, bolo. Fui babá, garçonete, fiz limpeza, entreguei papel, que é o leaflet, na Inglaterra. Porque minha mãe não tinha dinheiro para me bancar, meus pais não tinham, né? Então, eu gosto muito de histórias de pessoas que não têm uma história convencional. Eu gosto muito de pessoas que lutaram na vida, porque eu acho que a gente tem mais a acrescentar e a falar para as pessoas. Se identifica, né, com essas pessoas, né, doutora? Exatamente. Tem gente aqui que deve estar me assistindo, que já esteve no fórum, que eu falei, minha filha, mas por que você não faz um bolo para vender? Por que a senhora não larga esse homem que bate na senhora? Faz bolo para vender, faz sanduíche, faz alguma coisa, faz sopa. Porque a minha vida foi assim. Eu sempre vou em busca de alguma coisa para ter o meu conforto, né? Sempre foi assim. Mas então é isso. Mas eu tive uma juventude, isso seria um capítulo à parte, um dia eu venho aqui falar, assim, muito questionadora, né? Eu era comunista, eu ia...
Eu não sou mais. Hoje eu sou capitalista. Mas eu fui até estagiária do movimento do Sem Terra. Eu ia em assentamento, em acampamento do MST, né? Eu cheguei a usar drogas, porque na USP, universidade pública em geral, a pessoa precisa ter muita estrutura familiar hoje para não entrar em jaca, e não entrar nas drogas. Muito grande. Muito grande, e na USP total. Então eu entrei na faculdade e eu usei drogas e aquilo não me fez bem. Por isso também eu falo com convicção. A maconha dá um barato, é legal, tal. Depois tem o preço. A pessoa fica com depressão, né? Afeta os neurônios, né? Então, eu tive uma juventude, muita coisa que eu vivi, e eu fui ser artista de teatro na USP, e em um momento eu falei, não vou mais terminar o curso de Direito, não vou. E fui fazer teatro na USP e tranquei a faculdade de Direito. Na verdade, quem trancou foi minha mãe. Porque eu falava, mãe, desiste. Porque eu achava o direito, assim, muito técnico, muito formal, muito distante das pessoas. Mas com a cabeça daquela época, né? Mas é porque o direito, ele é muito formal. Eu sou uma juíza, digo assim, eu me acho um pouco diferenciada, porque eu não sou muito formal. Qualquer pessoa sabe que se chegar lá no fórum, eu atendo tal qual eu atendo advogado. Entende? É porque às vezes a gente está em audiência, logicamente eu não consigo. Mas eu não tenho essa diferença entre as pessoas, né? Eu tenho vários defeitos, mas esse defeito eu não tenho. Então eu achava o direito muito hermético, muito fechado. Eu falava, isso não vai resolver a vida das pessoas, né? Então eu queria alguma coisa mais social. Enfim, passada essa fase da juventude, quando voltei da Inglaterra, fui numa excursão da USP para o Acre. Eu digo que a minha vida tem muitas coisas diferentes. E eu cheguei da Inglaterra, quando o avião anunciou que estava no espaço aéreo brasileiro, eu comecei a chorar de emoção. Eu falava, eu não volto para aquela Europa, nem se me derem $1 milhão, eu não volto para aquele lugar chato, de gente deprimida, grossa. Porque ainda mais naquela época, que foi nos anos de 1997, 1998, eu tenho 50 anos hoje, o brasileiro, assim, era visto com um preconceito. Então, eu não gostei, eu achei um povo muito deprimido, né? Então, quando eu cheguei no Brasil, foi uma grande felicidade. E daí, teve essa excursão da USP para o Acre, para tribos indígenas e tal, e eu fui para lá. E essa excursão mudou a minha vida. Eu fiquei lá 8 meses. Eu dei aula no meio da floresta amazônica. Eu dei aula num programa do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que levava professores para o meio da floresta, para lugares inacessíveis, que só chegava de avião, barco, caminhão. Então, eu fui dar aula nesses lugares. Fui dar aula de inglês para cumprir o currículo, né? A grade curricular, eu dei aula de inglês, eu dei aula de artes. Então, eu fiquei 8 meses no Acre. Então, quando eu retornei a São Paulo, eu retornei muito diferente. Daí, eu decidi concluir o curso de Direito. E eu concluí o meu curso de Direito em 2001. Então, eu entrei na faculdade em 1993 e eu concluí em 2001. Já mais madura, o que me oportunizou, logo que eu me formei, eu fui convidada, eu era muito boa aluna, eu fui convidada para ser diretora jurídica de uma empresa estatal. Quem conhece São Paulo conhece a SP Trans, que ainda controla... estudando, né? Não, quando eu concluí em 2001. Isso, com alguns meses de formada, eu fui trabalhar como diretora de licitações, contratos, todos os aspectos jurídicos da empresa que controla todo o transporte urbano de São Paulo. Uma grande responsabilidade para uma moça recém-formada. Eram bilhões, porque era o primeiro ano do governo Lula, então bilhões investidos para transformar o sistema de transporte de São Paulo. E isso me deu muito calo, porque eu tinha que lidar com empreiteiros, alguns deles foram presos depois na Lava Jato, e eu lidava com eles, uma moça nova, mas eu deixava tudo correto, e esse era o interesse, né, da administração. Aí a senhora, a partir daí, começou a estudar de lá com 3 anos. De lá com 3 anos, eu fui indicada
pela própria administração, Marta Suplicy, na época, para um grande escritório de advocacia, eu digo aqui o nome, é um dos maiores advogados criminais do país hoje, Dr. Davi Rechusky. E eu tive a honra de ser assessora direta dele, mas é um dos maiores advogados criminalistas do Brasil, Dr. Davi Rechusky. E eu fui assessora direta dele até o momento em que eu decidi que eu não queria mais ficar defendendo pessoas que às vezes eu achava que não tinha razão. Ele advoga para empresários, políticos, e eu não quis mais aquilo. Eu falei, não, eu vou... Fazia pro bono. Eu falei, é um ótimo advogado, eu aprendi muito, mas eu queria seguir a minha carreira de juíza. Então eu larguei o escritório... Já era o foco ser juíza. Eu larguei o escritório no ano de 2006 para ser juíza. E o primeiro concurso no qual eu me inscrevi foi aqui em Alagoas. Ainda na época, meu marido que me inscreveu, e eu falei, não vai prestar, é terra de coronel. Mas eu fiquei muito feliz, eu logo passei, né? Então, eu vim. Então, foi muito pouco tempo de estudo. Foram 1 ano e 2 meses de estudo só para eu passar. E a sua transferência aqui para Alagoas? Foi impactante. O primeiro concurso, qual foi a posição que a senhora obteve? Nós passamos, fomos só 23 pessoas que passamos, eu fui a 18ª. Minha foi lá atrás. Eu estava estudando há muito pouco tempo, né? Mas foi impactante, Marcos, a pobreza. A pobreza. Primeira impressão quando chegou a Alagoas? Quando eu cheguei em Maceió, eu gostei muito, mas quando eu vim para o interior, para mim foi um impacto grande. Isso foi no ano de 2008. Eu achei muito pobre. Falta de saneamento, esgoto a céu aberto. E eu sempre fui uma pessoa muito indignada com essas coisas. Então, no primeiro momento, eu falei para o meu marido, eu não consigo ficar num lugar em que as pessoas são pobres e não tomam nenhuma medida para mudar essa realidade. Eu não tenho estrutura para ficar num lugar em que ainda se compra voto, como era em 2008. Eu enxergo assim, sabe, doutora, com o perfil que eu já comecei a traçar do que a senhora está falando a seu respeito, eu vejo que mesmo com o poder que tem, né, uma magistrada, um magistrado, mas ele não tem um poder de transformar, né, a vida das pessoas, como o Brasil é dividido em 3 poderes, né? Tem o executivo, que, por exemplo, é quem tem a condição maior de fazer, né? E aí, quando a senhora falou aqui no início, olha, já prendi prefeito, já acredito que nessa visão de que essas pessoas têm um poder até maior que a senhora para que faça acontecer na vida das pessoas, e talvez isso seja frustrante, né? Frustrante. Você traduziu um pensamento meu. Eu tenho 18 anos como juíza, eu comecei com esse objetivo de fazer justiça, de fazer uma diferença na vida das pessoas, mas ao longo dos anos eu vi que isso não é possível. Eu não consigo. E por isso, ao longo desses anos, eu vim procurando trabalhar diretamente com as pessoas e resolvendo fazer programas sociais. Programas que possam mudar um pouco a vida das pessoas. Eu também sou formada em constelação familiar, que é uma técnica muito profunda que possibilita que as pessoas mudem as suas vidas. Então, por um tempo, eu trabalhei com constelação familiar dentro do judiciário, porque o Conselho Nacional de Justiça autorizava. Hoje não está mais autorizado, então eu parei de trabalhar com a constelação familiar. E depois, aqui em 2022, eu resolvi criar o programa Família Feliz, justamente com esse intuito de fazer alguma coisa pelas pessoas, porque nos processos a gente é muito limitado. Eu não faço o que eu quero, o que eu penso no processo. Eu tenho que seguir a lei. Muitas das vezes o que acontece? Eu sigo a lei interpretando-a de um jeito ou de outro, mas eu tenho que estar adstrita, vinculada à lei. Então, essa tecnicidade jurídica, ela foi perdendo o encanto para mim.
Então, eu já fui professora de direito civil, de direito administrativo, e eu parei. E eu, desde 2018, sou formadora de conciliadores e mediadores no tribunal, né? Acho que deve ter alguém que está me assistindo que já foi meu aluno, porque das pessoas que fazem a formação, que são os docentes para formar conciliadores e mediadores, eu sou a única juíza aqui no estado. Deixa eu só perguntar uma coisa para a senhora, baseado nisso que a senhora está falando, a tecnicidade, né, da lei, do juiz. Eu até vou fazer uma analogia, não tem um comparativo muito grande, mas, por exemplo, a gente que é da área de comunicação, que trabalha em rádio, eu sempre digo isso aos mais novos: você vai apresentar um programa de rádio, você apresenta um programa sabendo que todo mundo que está lhe ouvindo, são várias pessoas lhe ouvindo, nem todas têm o mesmo gosto musical. Se você está apresentando um programa musical, você tem que tocar um pouco para fazer o gosto de todo mundo. Não tem como tocar só bolero, ou só forró, só isso, só aquilo, ou aquilo que eu gosto. Aí a minha pergunta, doutora, dentro da sua função, já ficou frustrada em fazer valer a letra fria da lei, mas que no seu coração a senhora pensava de outra forma? Muitas vezes. Muitas vezes. Por exemplo, atualmente, vou dar um exemplo, já algum ouvinte já deve ter se deparado com essa situação aqui. Então, eu vou explicar. Hoje nós temos um movimento chamado judicialização da saúde. O Brasil é um país em desenvolvimento, é um país periférico e ele não supre as necessidades de saúde. Nós temos um sistema único de saúde que é um exemplo para o mundo, mas ele não funciona ainda a contento, muito embora ele seja melhor do que muitos países. E o que então começou a acontecer? Começou a acontecer que as pessoas não atendidas no SUS, não atendidas da forma como elas necessitam ou no tempo que elas necessitam, começaram a vir para a justiça para poder reivindicar os seus direitos, por exemplo, de ser realizada uma cirurgia, um exame, de ser colocada uma prótese, vieram à justiça pedir essas providências, tá? Então, veja, nós juízes não somos médicos, não temos formação médica. Então, nós, logo que recebemos o processo, nós mandamos ele para um núcleo técnico formado por juízes. Desculpa, por médicos. E esse núcleo técnico, que se chama NATJUS, ele dá um parecer dizendo se aquela pessoa realmente precisa daquilo que ela está pedindo e se existe urgência, porque normalmente se peticiona a ação com a urgência. E aí a gente tem se deparado com algumas situações. Primeiramente, e é bom eu esclarecer, os casos de autismo. Então, vejam, o que acontece com os casos de autismo? Convencionou-se, e eu não vou entrar muito nesse mérito para não dar problema, o método ABA, que é um método que dá, Marcos, cerca de umas 30 horas de terapias alternativas para a criança fazer, a criança autista, em uma semana. Em uma semana. A criança tem dois encontros com nutricionista, uns 3 com psicólogo, tem a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, que são necessárias para a criança no espectro autista, sim, mas eu questiono se são necessárias tantas horas ou se as entidades criaram esse montante de horas para ganhar dinheiro. E o que acontece? O estado de Alagoas hoje, ele tem algumas clínicas preparadas para isso, mas elas não são suficientes. Só que, então, advogados começaram a entrar com a ação e alguns advogados, que é a minoria de advogados de má fé, inclusive às vezes combinados com psicólogos, médicos que dão os laudos também de má fé, entram pedindo um absurdo de horas. Chega a ter o orçamento de R$80 mil por mês para acompanhar uma criança autista. Imagine se a gente for dar isso pago pelo Estado. Pago pelo Estado. Porque o juiz dá a decisão e bloqueia o dinheiro do Estado. Sabe o que é que me vem à cabeça, doutora? Aqueles kits que antigamente inventavam para que a gente tivesse no carro.
Isso. Mas ela tá lembrada? Tô lembrada. E depois disse que não precisava mais. Tô lembrada. Então, o que hoje nós temos a orientação de que nós é procedente, tudo bem, a criança necessita desse acompanhamento, só que tem que ser feito preferencialmente no Estado, nas clínicas do Estado. E daí a gente obriga o Estado a arrumar uma vaga para aquela criança. Daí a parte vem falar, mas é em Maceió, mas as outras clínicas também são em Maceió. Agora parece que tem 2 aqui em Viçosa, não é? Mas o que eu quero te dizer, gente, é que esse dinheiro, quando vem para o judiciário bloqueia o dinheiro do governo. Só que não é um dinheiro sem fundo, não é um poço sem fundo. Entende? Ele tem um fim. E, às vezes, se sobrecarregar nisso em horas superfaturadas, muitas das vezes, muito superfaturadas nos orçamentos que são apresentados a nós do judiciário, vai faltar esse dinheiro para outras pessoas, vai faltar para comprar remédio no SUS, vai faltar para outras rubricas. Então, hoje, a gente vê a necessidade das pessoas, eu reconheço a necessidade de uma criança com autismo, mas nós não temos como estar também concedendo decisões que vão provocar um furo econômico financeiro no Estado. Aqui em Viçosa, que tipo de processo a senhora tem analisado? Que eu vejo que alguns processos correm em Justiça Federal. Em que casos aqui a comarca é requisitada a sua apreciação em casos de solicitação de auxílio para tratamento? A Justiça Federal são apenas alguns casos daqueles medicamentos caríssimos ou de alguns tratamentos que não são feitos pelo SUS. Tá? Então, a Justiça Federal são alguns casos muito específicos. Os casos, assim, que a gente recebe, né, na sua maioria, são de coisas básicas que o Estado ou o município deveriam estar fornecendo. Por exemplo, eu tenho caso de ação judicial pedindo uma ressonância magnética. Vejam como que um poder judiciário pode ser célere e rápido, tendo que julgar uma ação em que se pede uma ressonância magnética. Isso aqui em Viçosa? Aqui em Viçosa. Aqui em Viçosa. O pedido de uma ressonância. De ressonância magnética. Entende? Então, assim, e muitas das vezes o NatJus, como eu estava dizendo, que é o núcleo técnico formado por uma equipe médica, ele diz que não tem urgência. Vem dizendo que não tem urgência e eu sou obrigada, logicamente, a seguir o parecer médico, que não tem urgência. Outro dia eu peguei um processo, eu não vou falar a situação, porque pode ser que identifique a pessoa, uma situação muito delicada. E o NatJus disse que não tinha urgência. E era um valor alto. Aqui de Viçosa. Aqui de Viçosa. E eu peguei e mandei de novo. E novamente ele falou que não tinha urgência. Como é que fica aí o juiz? Depois liberar aquele valor alto numa liminar, contrária ao parecer que disse que não tinha urgência, quando eu me sensibilizei pela necessidade da pessoa que estava ali Então, nesses casos que a senhora no processo. Termina se então, nesse caso, eu dei uma decisão contrária ao meu sentimento, porque eu tive que seguir o parecer. E depois, se eu não segui o parecer, era um valor alto, Deus me livre e guarde, o sujeito falar alguma coisa que, né, por conta de eu ter dado essa decisão. Bom, doutora, a gente, vamos dizer assim, que ultrapassou aquela história, aquela linha do tempo, né? A senhora, quando se formou, né? Se formou não, quando a senhora passou no concurso 2018, que a senhora falou. Sim. Quais foram as comarcas que a senhora passou até chegar em Viçosa? Quando chegar em Viçosa é um capítulo à parte, a gente entra com algumas perguntas. Eu comecei em 2008 e 2009, fiquei em Boca da Mata. 2008. Nós tomamos posse em abril de 2008 e em junho fomos para as comarcas. Então, Boca da Mata. Depois eu me titularizei em Paulo Jacinto. Depois eu fiquei em Passo de Camaragibe, onde eu fiquei por 5 anos. Santa Luzia do Norte. Terceira Vara Cível de São Miguel dos Campos e depois eu vim para cá, para Viçosa. Neste tempo, eu substituí em diversas unidades judiciárias
com mais tempo, eu substituí em Paripueira, muitas e muitas vezes, Juizado de Violência Doméstica da capital, e a vara que mais aprendizado, eu acho, me trouxe em todos esses anos, que foi a 14ª Vara Criminal da capital, que tem competência para crimes contra crianças e adolescentes e outros vulneráveis. Foi lá que eu me deparei com a realidade do estupro de vulnerável, do abuso sexual em face de crianças e adolescentes, e de certa forma eu me especializei um pouco nessa seara, nesse assunto, né? Eu estudei muito, por isso é que eu falo com uma certa propriedade sobre esse assunto. Bom, doutora, a senhora chegou aqui em 2020, né? Dia 23 de setembro de 2020. E a senhora chegou em cima de uma eleição. Eu lembro que a senhora me concedeu entrevista no dia da eleição, após a realização da eleição. Eu acredito que até após a totalização dos votos, foi inclusive aqui em frente ao cartório eleitoral, ao vivo, a Rádio Princesa acompanhando o pleito. Eu lembro que a senhora se mostrou indignada com o que viu de compra de votos e de questões relativas a isso naquela época, né? A senhora já está no segundo pleito aqui de Viçosa, né? Sim. Passou pelo segundo pleito. Sim. Né? E também pleito para cargos como governador, e é o outro que nós vamos ter agora. Que análise a senhora faz da realidade de Viçosa, não apenas na área política, do que a senhora acompanhou como juíza eleitoral, mas da cidade de Viçosa como um todo? E a senhora tem um parâmetro, que são essas outras cidades que a senhora já passou em outras comarcas aqui em Alagoas. Eu vejo que Viçosa não se diferencia do restante do interior de Alagoas, que também não se diferencia da maioria do interior do Nordeste. O que acontece é que, anos atrás, a compra de voto se dava em espécie por meio de uma troca, de uma compra com material de construção, um óculos. Por exemplo, a situação que eu tive em outra comarca, quando eu acabei prendendo o prefeito e depois cassei o mandato dele, que foi confirmado e teve eleição na cidade, eu peguei muita compra de voto, foram milhares de matrículas numa autoescola, para tirar a carteira de motorista. Então, anos atrás, a compra do voto, ela se deve assim em troca de um bem patrimonial, ou dinheiro, ou um óculos, ou uma consulta médica, ou a matrícula numa faculdade, etc. Agora, de uns 4 anos para cá, não é mais assim. Eu vejo que, primeiramente, as políticas de renda mínima, de assistência social, hoje elas viraram uma moeda de troca eleitoral. O que eu quero dizer com isso? Cada vez mais, tanto o Poder Executivo, a nível federal, na Presidência da República, como os governadores de estado, dos estados mais pobres, quanto os prefeitos, eles têm interesse em criar benefícios assistenciais, que eu chamo e repito, esmolas. Eu não sou contra o programa de renda mínima, porque eu acho inadmissível uma pessoa morrer de fome. O que eu defendo é que tem que ter contrapartida de verdade. Primeiro, o governo tem que ter interesse em criar empregos, em criar uma vida digna para as pessoas, e eu não vejo isso no Brasil. Eu não vejo, porque a pessoa fica dependente do Bolsa Família, ela fica dependente desses benefícios assistenciais e ela não muda de vida. Porque o governo não cria agência de trabalho, não cria. Agências de trabalho em que realmente a pessoa ela vai ganhar o Bolsa Família, mas ela é obrigada a fazer um curso profissionalizante e depois ela vai ter um trabalho. Não existe isso no Brasil. Existe fora. Existe na Europa, por exemplo. A pessoa recebe o benefício, mas ela tem que fazer um curso, ela tem que ir procurar emprego. Aqui o que eu vejo é que esses benefícios, eles estão contribuindo para acabar com a sociedade mais pobre. As pessoas estão cada vez mais sem dignidade, elas não fazem nada na vida delas, elas ficam com a cabeça vazia,
cada vez se embriagando mais. O vício no álcool que eu vejo em 18 anos trabalhando no interior de Alagoas só está crescendo. As pessoas não cuidam dos filhos, as mães não cuidam de seus filhos, nem os pais. Colocam os filhos no mundo e tomam mais conta da vida da vizinha ou fica nas redes sociais cuidando da vida das pessoas e não cuidam dos seus filhos. E recebe todo mês ali o Bolsa Família. Então, eu vejo que hoje a compra de voto não é mais em troca de um bem patrimonial. Atualmente, a moeda do jogo eleitoral são os benefícios e as oportunidades criadas de forma gratuita e que acaba sendo mais para aquelas pessoas que votam naquele candidato. Então, é a compra de voto institucionalizada. Por exemplo, a distribuição de casas populares. A gente tem aí alguns critérios que são subjetivos. E eu já tive muita reclamação de pessoas que não foram beneficiadas porque não são ligadas àquele prefeito. Isso não foi nem aqui em Viçosa, tá? Então, assim, existe isso. Existe isso. Cadastro de renda mínima de algum benefício que é criado e que beneficia algumas pessoas, não é? Então, também, você, por exemplo, nós estamos vivenciando aí um ano de eleição a nível nacional e estadual, né? Então, a gente sabe que cargos em comissão, funções de confiança, eles são praticamente obrigados a colarem adesivos nos carros, nos seus carros, para fazer propaganda, porque senão eles perdem o emprego. Então, também o emprego é uma moeda de troca eleitoral, ainda mais considerando o estado pequeno de cidades pequenas, como é o estado de Alagoas, né? Muitos municípios, o único emprego que tem, mais significativo, é a prefeitura. Então, tudo isso entra como moeda de troca eleitoral. Então, eu vejo que o parâmetro para a gente considerar uma mudança política, analisando por alguns parâmetros, eu vejo que muito pouca coisa mudou. Muito pouca coisa mudou desde 2008, que eu estou aqui como juíza, e eu sou juíza eleitoral. Eu vejo que as pessoas, a miséria, o perfil da miséria mudou, o perfil da pobreza mudou. Porque antes a pessoa morria de fome, magra, né, na época da seca. Hoje existe, e isso é um conceito internacional de alguns estudiosos, e eu li um livro sobre isso, de um teórico americano. Hoje a gente fala na desnutrição funcional. A pessoa, normalmente, ela não morre mais de desnutrição magra. Ela morre de diabetes, ela morre de colesterol por conta da má alimentação. Porque o acesso que se dá aos alimentos com essa bolsa, o Bolsa Família, com esses benefícios assistenciais, é só alimentos ruins. A pessoa se contenta com aquilo, de comer macarrão instantâneo, que é um veneno, biscoito recheado, tudo pronto. Com sabor chocolate. Com sabor chocolate, tudo que é péssimo para a saúde dela é péssima, ela tem depressão, porque tudo está ligado no corpo humano. Eu me trato com medicina integrativa porque tudo está ligado no corpo humano. Então, a pessoa tem diabetes, ela vai ter uma depressão, ela vai ter um colesterol, ela vai ter pressão alta, ela vai ter problema no coração. Por quê? Porque continua na pobreza. As pessoas estão continuando numa pobreza alimentada por uma estrutura política brasileira que não quer que as pessoas mudem de vida. Não quer que as pessoas mudem de vida. Então, assim, pode entrar à esquerda, pode entrar à direita, mas ainda quem governa o Brasil é quem se alia com um grupo político que está há décadas, que é esse grupo fisiológico. Então, eu vejo assim, muito pouca coisa mudou. Eu não sei o que era pior, a pobreza dos seus avós, quando tinha seca, ou a pobreza hoje, de pessoas viciadas em álcool, viciadas em festa, que não cuidam dos seus próprios filhos, numa
era de sexualização absurda, porque as crianças estão com uma sexualização precoce por conta da internet, por conta de tudo a que elas estão expostas. Elas estão vivendo muito precocemente algumas coisas, e isso gera distúrbios emocionais e psicológicos. Não é por acaso que uma criança, que um adolescente não pode namorar. Não é por acaso que a lei proíbe relação sexual com menos de 14 anos de idade. Não tem maturidade psicológica. Gera pessoas ciumentas, inseguras, violência doméstica numa epidemia, só piora, percebem? A violência doméstica só vem piorando. A gente está numa epidemia de violência doméstica. Agora, deixa eu entrar nessa seara que a senhora falou da erotização, sexualização, né, de crianças, podemos assim dizer, abaixo de 14 anos. E eu acredito que a senhora já deve ter se deparado com vários casos, doutora, e eu não sei se a senhora confirma isso comigo, mas eu tenho percebido que a própria sociedade, ela está mudando a cabeça dela no sentido de achar que isso é normal. Eu não sei se isso já chegou ao ponto da senhora, dentro dos casos que chegam lá na comarca, no seu fórum, se a senhora já entendeu que as pessoas terminam não se chocando mais com casos que antes a gente, poxa, como é que pode uma menina dessa e tal. Eu não sei, na prática a senhora entende de que forma isso? Eu me choco muito ainda. Uma menina que engravidou com 13 anos, tem o filho de 1, e com 17 anos ela já está no terceiro relacionamento, no terceiro marido. A terceira união estável. Pode um negócio desse? E a família... E a mãe achando normal. Que equilíbrio tem uma jovem dessa? Que equilíbrio tem uma jovem dessa? E os filhos dessas filhas? E os filhos? Como vai ser? Praticamente todos os dias eu só fico assim, gente, é para ter muita fé em Deus, para confiar num futuro melhor. Porque os filhos da violência doméstica, os filhos das mães que não cuidam de seus filhos, os filhos desses relacionamentos precoces aos 12, 13, 14, 15 anos, o que vão ser dessas crianças? Eles vão replicar tudo isso que eles vivenciaram na infância. Doutora, vamos entrar na seara das suas atividades aqui na comarca, que são muitas, mas a senhora falou aí de álcool, né? O uso abusivo do álcool. Uma das coisas que a nossa sociedade tem enfrentado muito forte, que não é mais aquela maconha, né, o cigarrinho de maconha que se fumava. A gente tem drogas pesadíssimas, como crack e outras que eu nem conheço. Tá? Mas o que a gente tem visto, doutora, é que o tráfico de drogas ela está enraizado dentro das sociedades, não é uma particularidade de Viçosa. De que forma isso reflete no que chega lá para a senhora julgar? Eu vou dizer, Marcos, o seguinte, vou dar um dado interessante. Quando eu comecei a ser juiz em 2008, por alguns anos, o tráfico de entorpecentes era o crime que a gente mais julgava. Hoje, é minoria. O crime que nós mais julgamos é de violência doméstica. Tanto a lesão corporal quanto a ameaça em ambiente de violência doméstica. Disparado. É 20 vezes mais, 30 vezes mais. O tráfico hoje é uma minoria de casos que nós temos perante os casos de violência doméstica, tá? Veja, eu sou uma pessoa que, assim, quando isso eu coloco nas minhas decisões. Quando é preso uma pessoa do tráfico, mas ele é um rapaz que está vendendo a droga para custear o seu próprio vício, ele não foi preso com arma de fogo, ele não é faccionado ou não tem informação de ele integrar alguma facção criminosa, eu não vejo tanta gravidade. Eu tenho compaixão, eu vejo que é uma pessoa que precisa de tratamento, que precisa de oportunidades para sair do vício, né? Agora, eu acho grave, logicamente, quando é o traficante mesmo que sujeito matar, sujeito
ter violência, faccionado, não é? Daí logicamente que é mais grave. O que eu vejo mais grave nessa seara dos entorpecentes, para mim, perante o que eu vejo no meu trabalho, a droga mais perigosa é o álcool. A droga que aqui em Alagoas mais estraga a vida das pessoas, mais acaba com a vida das famílias é o álcool. O que eu ouço muito nos processos de violência doméstica, a mulher chega e fala assim: doutora, ele me bateu porque ele bebeu, porque quando ele não bebe, ele é uma ótima pessoa. Quando ele tá bom, ele não me faz nada, ele é uma maravilha, mas é só ele beber e ele vira o cão. Muitas das vezes, essa bebida é misturada com droga, né? Mas as pessoas não falam. Mas, logicamente, às vezes as pessoas ficam num grau de inconsciência que, logicamente, a gente conclui que aquela bebida foi misturada com droga. E uma droga, como você falou, um crack, uma cocaína. A cocaína está muito presente hoje no interior de Alagoas. Então, mas começa, qual é a porta de entrada? Muitas das vezes é pelo álcool. O álcool é a porta de entrada. O álcool é a droga socialmente aceita. Quando a gente pergunta, você bebe? A pessoa fala só socialmente. A bebida é social. Se ela não bebe socialmente, ela bebe como? Lógico que ela bebe socialmente. Ah, não, porque ela não se embriaga. Hoje em dia, as pessoas se embriagam socialmente. As pessoas vão para a festa e bebem até não terem consciência do que estão fazendo. Tem estupro. Teve caso, inclusive, processo judicial, tem 2 ou 3 mulheres que foram estupradas depois de se embriagarem a ponto de caírem na festa, não se lembrarem, ficarem inconscientes e foram estupradas. Doutora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Antes da gente iniciar aqui, a gente conversando, a senhora falou que eu perguntei sobre um caso ocorrido aqui em Viçosa ultimamente, né, com relação à audiência de custódia, né, mudou, né, no Tribunal de Justiça, a juíza da localidade, ela não faz a audiência de custódia do custodiado, do preso aqui, né, a senhora está fazendo de outro município e um juiz, um magistrado de outro município é quem faz a audiência de custódia. E apenas para explicar, é aquela que quando tem diante de uma nova lei, né, quem é preso tem até X horas para passar por uma audiência de custódia. E a gente já viu tantos vídeos nas redes sociais, tem até um bastante famoso, em que um preso está numa sala e naquele momento a magistrada pergunta: o senhor está com frio? O senhor quer um café? Isso, de certa forma, eu não sei se é fake news, se aquilo ali são atores, ou se é uma realidade. Mas, na verdade, aquela imagem choca muito a sociedade. Puxa, o cara vai preso, cometeu um crime e chega lá na audiência de custódia, olha como é que a justiça o trata, né? Claro, eu não estou falando que tem que ser tratado dessa forma, mas eu queria que a senhora explicasse para a gente como é que realmente funciona, o porquê dessa lei da audiência de custódia, e se a senhora puder expressar, qual o seu pensamento em relação a ela? Então, vejam, a audiência de custódia, ela é uma audiência feita na ocasião da prisão de qualquer pessoa. Seja essa prisão em flagrante delito, porque a pessoa foi flagrada cometendo um crime ou logo após cometê-lo, ou nos casos de decretação de uma prisão preventiva ou temporária, ou no cumprimento do mandado de prisão por uma pena. A pessoa foi condenada. Todas as vezes, agora, tem que ser feita a audiência de custódia para verificar as condições daquela prisão. Se a pessoa sofreu algum tipo de violência, se é ela mesma que está naquele mandado de prisão. E no caso das prisões em flagrante, para a gente ver como foi essa prisão e o que vai ser feito. Então, se a pessoa vai permanecer presa,
ou não, se vai ser decretada a fiança, tá? Nesses casos são feitas audiências de custódia. E aqui eu quero falar um pouco sobre isso. Às vezes as pessoas falam assim: a polícia prende e o juiz, o poder judiciário solta. Por quê, meus queridos ouvintes? Porque o juiz só faz o que está na lei. Os cidadãos têm que reclamar com o Congresso Nacional que fazem as leis penais. Eu discordo totalmente. Eu discordo totalmente de uma pessoa que dirige embriagada, colide com alguém, às vezes pratica, inclusive, um homicídio na direção do veículo, e essa pessoa poder ser liberada porque pagou fiança. Eu discordo disso totalmente. Só que o juiz hoje, ele só pode decretar a prisão se for requerido pelo Ministério Público e se tiver nas hipóteses legais. Por exemplo, vamos supor que tenha sido uma ameaça em relação a uma outra pessoa, que não seja de violência doméstica. Porque violência doméstica hoje a gente consegue deixar preso. Mas uma ameaça, uma pessoa, Marcos, chegou e ameaçou você de morte. É um crime de pena baixa. É um crime de pena máxima menor que 4 anos. Eu não posso decretar a prisão dele. Não posso, por conta da lei. Então, tem várias e várias situações, em que eu não vou ficar aqui, porque não temos esse espaço de tempo, em que o juiz não pode manter a pessoa presa. Não pode, por várias vezes, e quem me conhece sabe, eu na audiência falei: olha, por mim o senhor ficava preso, mas eu não posso decretar a sua prisão. Mas o senhor merecia ficar preso. Porque, às vezes, são situações que nos chocam, mas eu não tenho elementos para mantê-lo preso. Doutora, a senhora participou e foi inédito para a gente, a Viçosa TV, esse mesmo canal que a senhora está nos concedendo essa entrevista. Nós transmitimos há cerca de 1 ano o júri do feminicídio. Foi. Isso, um pouco menos de 1 ano, exatamente. Vai fazer 1 ano, né, Bruno? Então nós estamos já próximo de fazer 1 ano. E aquela decisão, não é? Eu até trouxe aqui um advogado, que foi o mesmo advogado de defesa do rapaz, o que foi condenado, né? E ele já se declarou que vai auxiliar a acusação nesse próximo caso que vai ocorrer agora, que vai ser no final desse mês, e eu vou falar a respeito. E o que foi visto naquele exato momento dali foi uma mudança da lei que permitiu que a pena máxima, que é muito maior de que, por exemplo, a senhora pode homologar num caso de condenação desse crime ou desse novo julgamento que vai ser feito, que foi da professora Angélica, que foi inclusive morta com requintes de crueldade, com várias facadas no meio da rua. Só que a pena para esse criminoso que vai ser julgado não vai ser a mesma pena com que o outro foi condenado, por conta de que o crime cometido foi anterior à mudança de lei. Como é que a senhora explicaria isso? Eu vou explicar. É porque a lei penal regente é aquela ao tempo do fato criminoso, do ato que ocorreu, tá? Então, nesse júri que nós teremos na semana que vem, quarta-feira da semana que vem, dia 29, da professora Angélica, eu não lembro exatamente a data em que ele ocorreu, ainda nem era juiz aqui, o processo ficou suspenso porque o réu ficou foragido, ou seja, ele ficou em local incerto, não era encontrado. Ele só foi encontrado depois que eu determinei diligências mais específicas em vários estados da federação, estados brasileiros, e daí nós o encontramos lá em Mato Grosso, tá? Então, a lei que rege a pena que ele vai pegar se ele for condenado pelo tribunal do júri é a lei que estava em vigência quando aconteceu o fato. Do crime. Isso, tá? Então, ainda não existia sequer a figura do feminicídio
como uma espécie de homicídio qualificado, né, no nosso código, tá? Então, essa pena máxima de 40 anos, que agora existe para o feminicídio, não existia. Então, ele não pode, se ele for condenado, pegar essa pena de 40 anos. É por isso. Eu acho que foi também março de 2018 o cometimento do crime, né? E uma questão, também acredito eu que foi o primeiro caso julgado pela senhora que chegou a essa pena desse tamanho, né? Isso, de feminicídio, sim, depois da alteração da lei, pegando o caso que se submeteu à lei, porque nesse júri de feminicídio que tivemos no ano passado, nós julgamos num tempo recorde, muito rapidamente, né? Então, acabou sendo já o júri com a lei nova. Doutora, inclusive nós já solicitamos ao seu fórum, à sua comarca, autorização para fazer a transmissão ao vivo desse julgamento, mas esse julgamento ele tem algo diferente do que foi o anterior, porque o custodiado, né, o acusado, que a gente tem que chamar de acusado até que se prove ou até que se julgue, ele não está aqui em Alagoas, ele vai ser julgado. Isso cria dificuldades, inclusive, no sentido de uma posterior reclamação da defesa dele, doutora? Não, reclamação não, Marcos, porque hoje já é assente, né, já é pacífico na jurisprudência a possibilidade de o réu submetido a julgamento pelo tribunal do júri, ele poder participar por meio de videoconferência. Tá? Então, a gente vai ter ali no salão do júri a possibilidade de ele se manifestar, né? Ele vai ser submetido a interrogatório, ele, se quiser, fica em silêncio, porque ele tem o direito constitucional ao silêncio, tá? Mas não há prejuízo, tá bom? Todos os outros atores, digamos assim, o Ministério Público... O júri é tudo daqui. O júri, os jurados, a defesa dele, todos estarão em plenário, né? Só ele, porque ele está preso no Mato Grosso, nesse caso, e o recambiamento não foi feito pelo estado de Alagoas. Então vai ser realizado agora no dia 29. No dia 29, na quarta-feira da semana que vem. A nossa solicitação está lá na sua mesa para a senhora apreciar. Não, eu acho muito importante que os meios de comunicação... eles acompanhem os julgamentos do tribunal do júri, mesmo porque é importante que as pessoas saibam a atuação do tribunal do júri. É muito importante que as pessoas saibam que os crimes dolosos contra a vida no Brasil são julgados pelo tribunal do júri, ou seja, os homicídios, tentativas de homicídio, são julgados pelo tribunal do júri, se não for um homicídio culposo, logicamente, né? Bom, então, às vezes, as pessoas reclamam. Absolveu ele, acusado de matar fulano, tal. Quem absolve ou condena é o júri, são os jurados. Eu, particularmente, pessoalmente, não acho que o tribunal do júri tem que acabar no Brasil. Mas é uma cláusula da nossa Constituição, tá? Eu vejo que o tribunal do júri transfere aos jurados uma responsabilidade muito pesada, muito pesada. Nós, juízes, estudamos muito para poder julgar alguém, para chegar lá, a pessoa do tribunal do júri, e eu já vi muita injustiça no tribunal do júri, muita, de eu chorar. Tanto condenando uma pessoa que eu achava que não tinha que ser condenada, condenando por um homicídio qualificado, que a pena vai lá em cima, e eu dou a pena, mas eu dou de acordo com o que os jurados julgaram. E quantas vezes eu vi, puxa vida, uma pena grande dessa para um caso que eu via que era uma pena menor, ou ao contrário, já vi absolvição de casos que meu Deus do céu, que injustiça! Quando eu achava que a pessoa deveria ser condenada, tinha todos os elementos para aquilo, ou que ela foi condenada a uma pena muito pequena, não é? Além disso, que as pessoas saibam, a pena mínima do homicídio no Brasil é 6 anos.
6 anos. A pessoa mata uma pessoa, se for homicídio simples, a pena mínima é 6 anos. E ainda essa pena pode diminuir se reconhecer que o homicídio foi privilegiado, ou seja, se foi cometido após uma violenta emoção. Tem os casos do homicídio privilegiado. Eu acho uma pena muito pequena para uma pessoa tirar a vida, que é o maior bem que qualquer pessoa tem. Doutora, nesses casos, e aí a gente vai passar a tratar aqui assuntos referentes aos programas que a senhora vem desenvolvendo, programas sociais aqui. Mas a senhora disse aqui, nessa entrevista, em relação a que hoje, número 1, o número de casos que a senhora aprecia relativo à violência doméstica. E além da violência, que é o que culmina nesse crime, que é o feminicídio, né? A senhora condenou, aliás, o tribunal do júri condenou, a senhora homologou essa condenação, que usou a pena máxima contra um homem que tirou a vida de uma mulher. O tanto da pena eu que dou, né? Dentro dos limites. É a dosimetria que a senhora faz. Isso, a dosimetria da pena. E nós temos isso como um exemplo para a sociedade. Poxa, olha o cara que matou a mulher, pegou 40 e tantos anos de prisão. E mesmo com esses exemplos de uma punição tão dura, doutora, o que é que está acontecendo com a nossa sociedade que isso não consegue demover, né, outras pessoas a cometer esse crime, tendo como exemplo que é uma pena tão dura? O que é que está acontecendo com a sociedade? Isso é no Brasil todo, né? Isso no Brasil todo, vários esforços têm sido feitos e o que a gente vê é que a violência doméstica está aumentando. Eu atribuo isso a vários fatores, né? Um deles é o que eu venho dizendo, são esses programas sociais em que as pessoas, elas não fazem mais nada da vida. Elas ficam o dia todo na internet, elas só querem saber de festa, de bebida alcoólica, de vida fácil, né? E isso daí vai criando coisas ruins na cabeça das pessoas, tá? Os homens se embriagam muito. Eu também atribuo a uma ideia feminista que eu considero errada e desequilibrada. Eu acho que tanto o machismo quanto o feminismo são extremos e não são bons para a vida em sociedade e para as famílias. Eu defendo o equilíbrio. Eu entendo que o homem tem o seu lugar, a mulher tem o seu lugar, não somos iguais, né? Mulher menstrua, homem não menstrua. É diferente. Mulher dá à luz, concebe um ser dentro dela. Então, ela tem uma fragilidade corporal também, não é? Por mais exercício que eu faço, por mais treinamento que eu faço de musculação, eu não tenho a mesma força física do meu marido. Então, assim, eu vejo que existem várias diferenças. A violência nunca é admissível. Nunca é admissível, mas nós temos que reconhecer o que está acontecendo. Essas ideias feministas vieram impregnando as mulheres, a cabeça de mulheres mais frágeis, mais vulneráveis e as famílias, de que a mulher pode fazer o que ela quiser. Então a mulher começa a viver com o homem e ela acha que ela pode fazer o que ela quiser. E ela acha que ela pode sair na rua como se ela fosse para a praia, seminua, que ela pode ir para a festa, que ela pode ficar conversando com qualquer homem, e o companheiro dela tem que achar isso normal. Eu vejo que isso está causando muitos problemas. Depois a gente ouve lá no fórum a mulher falando, que ele é muito ciumento. Mas quando a gente começa a perguntar para ela o que ela estava fazendo, quando a gente começa a saber as circunstâncias, a gente vê que aquele homem tem razão para ter ficado com ciúme. O que nunca justifica um ato de violência. Mas o que eu quero dizer é que essas ideias extremistas de uma liberdade que não existe, porque todos nós, Marcos, na nossa vida, nós temos uma liberdade até o direito do outro. Se eu me caso ou se eu tenho um compromisso em união estável com uma pessoa, eu tenho que respeitar aquela pessoa, entende? Ou senão, aquelas pessoas, elas assumem que tem um relacionamento aberto, né? Que eles têm relacionamentos múltiplos, tá? Então,
As pessoas andam muito ciumentas por conta de algumas circunstâncias reais e também eu vejo que as pessoas estão emocionalmente muito desequilibradas. De anos para cá, isso está aumentando, o desequilíbrio psicológico e até psiquiátrico das pessoas. Muitas pessoas com distúrbios emocionais muito grandes, e isso começa na infância. Filhos da violência doméstica vão replicar a violência doméstica, tá? Filhos da violência doméstica vão replicar essa violência. Filhos da violência, crianças que foram criadas com violência, vão repetir isso, vão repetir a violência. Eu estou escrevendo um livro sobre o programa Família Feliz que nós temos aqui. Eu estou escrevendo um livro, eu espero que no final do ano ou no início do ano que vem ele seja publicado. Então, eu tenho todas as teorias pelas quais eu fiz esse programa. Então, eu atribuo a violência doméstica e o aumento dela a vários fatores. Não é o recrudescimento das penas que vai brecar. Muitos estudos mostram isso. Não é esse exemplo do cara que pegou 40 anos de cadeia. Não é. Embora eu seja a favor da pena. Eu sou a favor da pena. E em alguns casos, muito raros, mas em alguns casos, eu vejo que seria o caso de penas muito maiores. No Brasil, não é permitida a prisão perpétua. Mas a gente vê que tem pessoas que elas são incapazes de viver em sociedade. Eu já peguei casos de atrocidades, de pai que estuprava e torturava as filhas, depois matou a mãe. É uma pessoa que você vê que não tem equilíbrio nenhum para viver em sociedade. Então, eu sou a favor da pena. Eu sou a favor de que nós temos que pagar pelos nossos atos. Mas eu vejo que a gente tem que pagar de uma forma humana. Eu sou a favor da dignidade da pessoa humana. Quando você disse, juiz oferecer café na audiência de custódia. Eu não ofereço café. Porque eu não posso oferecer café a todas as pessoas. Eu não ofereço café. Mas eu procuro tratá-lo como um semelhante. Um filho de Deus, assim como eu sou cristã. Então, eu procuro tratá-lo como um semelhante que errou. Mas eu acredito na justiça. Eu acredito, com certeza, na justiça divina, que eu sei que essa não falha. A justiça dos homens, ela é falha. Porque nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Eu, como juíza, eu não sei o que é que acontece na casa daquele casal de violência doméstica. Eu não sei quem está falando a verdade exatamente. Por isso, às vezes, eu tenho que absolver. Porque, na dúvida, qual é o dever do juiz? Absolver. Eu não posso condenar uma pessoa com dúvida. Então, o juiz, ele é falho. Assim como todos nós, seres humanos. Mas eu tenho certeza da justiça divina. Eu sei que essa é implacável. Tem até uma máxima, né, doutora? Melhor que se absolva um criminoso do que se condene um inocente. Não sei se é assim a frase. Mas é isso mesmo. Já teve caso de júri, inclusive aqui em Viçosa, em que os jurados absolveram o réu. A família chorou muito, a família da vítima, que estava em plenário, e eu também fiquei muito indignada com aquilo, e só o que eu pude fazer foi me compadecer com a família da vítima e falar, creiam em Deus, creiam na justiça divina. Porque dessa ninguém escapa. No seu tempo, que é o tempo de Deus, não é o nosso tempo, não é? Então, o que eu vejo da violência doméstica é que são vários fatores, mas eu vejo que os homens violentos, os homens ofensores, eles precisam de tratamento. Nós temos aqui no fórum, nós fazemos os grupos reflexivos com os homens que respondem por violência doméstica, porque esse homem, muitas das vezes, ele é uma vítima. Ele foi um menino indefeso que foi criado num lar em que o pai batia na mulher. E ele, quando menino, ele aprendeu que a violência era o certo.
Ele aprendeu a tratar a mulher daquele jeito porque o pai dele batia na mãe dele. E ele repete aquilo, e às vezes isso é inconsciente. E às vezes isso vem à tona quando a pessoa bebe, em comportamentos inconscientes. Então, toda pessoa que faz o uso abusivo do álcool, ele precisa de tratamento. Então, eu vejo que a violência doméstica são várias coisas que estão aí, tá? Mas muitas mulheres também, elas têm uma certa responsabilidade pelo que acontece com elas quando elas se submetem a um relacionamento abusivo. Tem mulheres que têm um processo lá como vítima de lesão corporal, elas não abandonam aquele relacionamento, elas voltam com a pessoa, insistem. Nós temos vários casos. E no programa Família Feliz, que nós temos no fórum... Eu gostaria que a senhora falasse sobre o programa, os resultados práticos dele. Então, nós damos todo o apoio para que a mulher se liberte desse relacionamento abusivo. Nós damos tudo. Como essas mulheres chegam? Elas chegam por conta do processo. Na maioria das vezes, elas não querem apoio. Elas só se submetem ao programa com acompanhamento psicológico, com toda a estrutura que a gente dá, a gente fornece cestas básicas, a gente encaminha para cursos profissionalizantes, mas elas só fazem isso porque está no processo. E às vezes a gente cria uma certa obrigação pelo bem delas, para que elas se libertem de um relacionamento em que elas sofrem violência. Porque, na minha concepção, a pessoa se casa ou a pessoa se une em união estável com outra pessoa é para ela ser mais feliz, para ela ter forças para enfrentar a vida. Então, é inadmissível a violência, né, com o casal. E dentro de algo que você falou, que às vezes as pessoas acham natural, as pessoas estão achando natural também a briga entre os casais. As pessoas chegam no fórum e falam, a gente briga como todo casal, se estapeia. Não é para ser normal. Está sendo comum a violência doméstica. Está se banalizando. Exatamente, mas não é normal. Porque nós nos casamos com alguém é para sermos mais felizes, é para termos um apoio do nosso lado para a gente enfrentar a vida. Logicamente que discussões vão acontecer, conflitos vão ocorrer, porque somos todos diferentes. Cada um vem de uma criação, né? Cada um que integra um casal, ele vem de uma formação, de uma família, com pensamentos diferentes. Então, os conflitos vão haver, mas a violência ela é inadmissível. Doutora, como a senhora traça assim um resultado desse programa que a senhora iniciou aqui em Viçosa, no sentido de êxito, né? A senhora falou que muita gente é obrigada a fazer aquilo, porque chegou no fórum, passou, claro, primeiro pela polícia e tudo mais, virou um processo, chegou lá e a senhora encaminhou para o que é necessário, tentando ali restabelecer o que seria uma família normal. Que resultado no final a senhora tem a mostrar para a sociedade? Tem tido êxito o resultado final desse trabalho que a senhora vem fazendo? O êxito com as mulheres vítimas de violência, nós já tivemos com algumas violências, com algumas mulheres, inclusive nós já demos um certificado de mulher de coragem, porque foram aquelas mulheres que tiveram a coragem de se libertar, de se livrar de um relacionamento abusivo, com o apoio do nosso programa, não é? Mas o maior êxito que a gente vem tendo são em relação às crianças e adolescentes que têm que ser retirados de suas famílias. Normalmente, essas crianças e adolescentes vão para o acolhimento institucional. Aqui nós temos o abrigo regional de Cajueiro e o abrigo regional de Atalaia, né? E as prefeituras aqui de Viçosa, Chã Preta e Mar Vermelho pagam mensalmente para que
crianças e adolescentes que necessitem ser acolhidos vão para esses abrigos. E o que acontece é que o nosso programa Família Feliz, ele procura criar a estrutura familiar necessária para que essas crianças retornem à sua família de origem. Porque, logicamente, a maioria das crianças não quer ser adotada. Muitas das vezes, as crianças não querem até voltar para aquela família em que ela sofria violência. Na maioria das vezes, elas querem. Porque o amor que liga um filho à sua mãe, né, principalmente a mãe, ele é muito forte, ele é muito visceral. Então, eu já ouvi aqui de crianças e adolescentes, sim, eu quero voltar para minha mãe. Porque, inclusive, eu falo disso no meu livro sobre o programa Família Feliz, que eu estou escrevendo. Muitas das vezes a criança, ela prefere passar fome com a mãe do que estar no abrigo comendo que seja a melhor comida. Mas ela prefere passar fome com a mãe, logicamente. Ela prefere estar com a mãe, né? Então, essa dor da separação do filho com os seus pais, principalmente com as mães, porque a gente tem muito caso aqui dos pais abandonarem os filhos, os pais, o homem, abandonar os filhos. Então, a gente vê que muitas das vezes essas famílias, essas mães, elas procuram mudar o seu comportamento e mudar de vida para terem de novo os seus filhos com elas. Então, é nesses casos que o nosso programa tem tido maior êxito, na reestruturação das crianças e adolescentes que estão abrigados, que estão acolhidos, e também no acompanhamento deles, para curso, para tratamento. Eu acho que o maior êxito do programa é esse, porque em relação às mulheres vítimas de violência, infelizmente, alguns fatores psicológicos, emocionais, de formação familiar, levam as mulheres a não quererem sair do relacionamento abusivo, ou elas saem de um relacionamento abusivo com o homem e vão para outro relacionamento abusivo. Já chegou a se restituir a família inteira? Por exemplo, a figura do marido, do pai, que depois de uma intervenção, de um trabalho realizado, a família se restituiu por inteiro? Já sim. Nós tivemos caso, inclusive, de homem que agradeceu pela participação nos grupos reflexivos. Os grupos importante. Reflexivos são os encontros que a gente... o homem é obrigado. Todo homem que responde por violência doméstica, aqui eu encaminho ele para os nossos grupos reflexivos. Os grupos reflexivos hoje, eles são conduzidos pela nossa psicóloga. Nós temos uma excelente psicóloga, que é a Letícia. Ela hoje que conduz todos os grupos reflexivos. Esses grupos reflexivos são encontros de homens, no máximo 20 homens que a gente faz. Então, são encontros semanais ou quinzenais, em que se trata de alguns temas: respeito, fidelidade, relacionamento de homem e mulher, né, relacionamento do casal. Tem alguns temas que são tratados, são em regra uma entrevista inicial, mais 7 ou 8 encontros. Então, eu já tive o caso de homens que agradeceram que aqueles encontros dos grupos reflexivos fizeram uma diferença na vida deles. E também de resposta das mulheres, de que ele estava muito melhor, de que ele parou de beber. Nós fazemos encaminhamentos para o Alcoólicos Anônimos, para o CAPS, e também as nossas psicólogas, elas atendem no programa Família Feliz também nesses casos de drogaditos, né? Alcoólicos ou pessoas viciadas em drogas, mas normalmente são alcoólatras, né? E que quando bebem são violentos. Bom, nós estamos chegando na reta final dessa entrevista, hoje conversando com a doutora Juliana Batistella, juíza da comarca aqui de Viçosa. Doutora, deixa eu lhe fazer uma pergunta do seu cargo, a sua posição. O que é que... não sei colocar, meu Deus, assim, da sua atividade, tem algo que a senhora disse assim: eu não queria ser juiz por causa disso, que eu não tenho o potencial para fazer isso, a autoridade para fazer isso, e do que mais lhe apega à atividade da magistratura? Bom, hoje... É a antítese.
Hoje em dia, o que eu realmente não gosto do cargo, né, é que eu tenho que dar muitas decisões que são contrárias ao que eu penso, né, ao que eu penso. Muitas decisões que eu tomo, se eu pudesse fazer de acordo com o meu pensamento, eu não tomaria aquelas decisões, tá? Então, saibam aí que muitas decisões, às vezes, que você também não gostou, porque a decisão, às vezes, agrada um e não agrada o outro, né? E, assim, eu também acharia que poderia fazer de outra forma, mas eu tenho que cumprir a lei, eu tenho que cumprir de acordo com as provas do processo, entende? Então, não me agrada isso hoje em dia. E algumas jurisprudências que a gente tem que seguir dos tribunais superiores, do Supremo Tribunal Federal, eu tenho que seguir aquilo. E eu não concordo como pessoa, mas como magistrada, eu preciso seguir, né? Eu devo obediência à jurisprudência dos tribunais superiores. E também o que me agrada muito, eu vou dizer, o que mais me agrada é essa possibilidade de conversar com as pessoas, de falar alguma coisa que possa trazer alguma diferença na vida da pessoa. E que aquela pessoa me escute porque ela me vê ali como uma figura de autoridade por eu ser magistrada. Então, assim, o que mais me chama é isso. E à toa que até hoje eu sou juíza no interior. Eu já declinei, eu já não fui para diversas promoções para diversas outras comarcas, inclusive na capital, em que eu não ia ser mais assim a juíza da cidade. E eu gosto disso, eu gosto de ter esse contato com as pessoas, eu gosto de poder, de alguma forma, lá no nosso programa, eu tenho contato com as crianças acolhidas, não é? Com essas pessoas assim mais vulneráveis, e eu posso falar alguma coisa, eu posso tomar, às vezes, alguma decisão, nem que não seja no processo, mas algum encaminhamento para resolver o problema daquela pessoa. Então, eu gosto muito disso. Eu gosto de que o meu trabalho ele possa auxiliar, né, as pessoas. Muito bom. Doutora, as pessoas têm visto a senhora nas redes sociais. Eu gostaria que a senhora falasse acerca dessa do advento da Juliana Batistella juíza nas redes sociais e das atividades que a senhora exerce também extracurricular à atividade da magistratura. Sim, eu não tinha Instagram, né? Eu não tinha rede social. E agora eu fiz um Instagram e eu comecei a postar conteúdos de desenvolvimento humano para poder auxiliar as pessoas. E eu também, Marcos, para quem não sabe, eu coordeno diversas coisas no tribunal. Eu sou a coordenadora das equipes multidisciplinares dos psicólogos e assistentes sociais de todo o estado. Eu sou a coordenadora da Justiça Restaurativa. Hoje nós temos programa nos presídios, em escola, na violência doméstica de Maceió. Eu sou a coordenadora junto com outro juiz. E eu também coordeno as conciliações e mediações. Eu coordeno a formação dos mediadores e conciliadores. Eu sou professora, formadora de conciliadores e mediadores desde 2018. Então, eu me dedico ao ensino da mediação e conciliação desde 2018. E agora, eu estou vou lançar agora em agosto um curso virtual, já vou fazer aqui propaganda do meu curso, de mediação e gestão de conflitos, que qualquer pessoa pode participar, porque as pessoas não sabem, mas qualquer pessoa maior de 18 anos pode ser um mediador extrajudicial. Ele pode fazer um curso, se especializar em mediação, não é nem obrigado a ter nenhum diploma, eu quero fazer esse curso, nenhum certificado, porque qualquer pessoa pode ser um mediador, mediar duas pessoas, e mesmo ele não sendo advogado, essas duas pessoas, a depender do caso, pode chegar num CEJUSC, que é um Centro Judiciário de Solução de Conflitos, e ter esse acordo homologado pelo juiz. Se for de valor até 20 salários mínimos, sequer precisa de advogado. E as pessoas normalmente não sabem disso. E eu sou coordenadora de CEJUSCs aqui no estado. Então agora eu estou lançando esse primeiro curso online de mediação e gestão de conflitos, e vou lançar outros cursos de desenvolvimento humano, de potencialidades humanas,
humanas. Eu já fui professora de cursinhos preparatórios para concursos públicos e eu quero trabalhar com isso, gestão de tempo, gestão de pessoas, não é? E gestão de conflitos, por exemplo, todo canto a gente precisa gerir conflitos, é na família, é na vizinhança, é no prédio. Se você é um gerente comercial, você tem uma equipe, você precisa gestar os conflitos da sua equipe, os conflitos com os consumidores. Se você aqui é um radialista, você tem pessoas que estão subordinadas a você, você precisa saber gestar conflitos. Então, em todos os ramos da nossa vida, nós precisamos, para sermos líderes, nós precisamos saber gerir conflitos. Então, eu estou agora dando ênfase mais nessa área. Eu não dou mais aula de direito civil, eu não dou mais aula de direito constitucional, eu não dou mais aula de direito administrativo, porque com a inteligência artificial, hoje, o conhecimento técnico, as pessoas buscam na inteligência artificial, mas a inteligência artificial não concilia, ela não media, ela não gesta conflito entre duas pessoas, ela não auxilia essas pessoas a se resolverem. Então, é um campo muito importante e profissionalmente que tem hoje uma magnitude muito grande, não é? Que é o da gestão de conflitos. Então, hoje eu vou me dedicar mais ao ensino online e, por isso, vou estar tratando de temas aí de desenvolvimento humano, sabe, pessoal? Porque eu não vou falar só do direito, porque o direito é um instrumento. O direito é um instrumento para as pessoas conseguirem os bens que elas querem na vida delas, não só patrimoniais, não é? Então, essa semana, inclusive, semana passada, né? Eu não vou falar de futebol hoje, né? Não vamos comentar, assim. Argentina. Mas, por exemplo, goste ou não do Messi, eu não torci em nenhum momento para a Argentina, mas queira ou não queira, nós temos que reconhecer a genialidade do cara. E daí, então, nos jogos anteriores, lá em casa, todo mundo torcendo contra a Argentina. E quando foi, por exemplo, que eliminou a Inglaterra, que a Inglaterra fez um gol, eu falei, se preparem. Se preparem, porque quando o Messi tá perdendo, é que ele vira um touro. Ele tem uma inteligência emocional absurda. Ele não é um... Eu não torci para a Argentina, pessoal, em nenhum momento, porque eu torço para quem pode menos igualar o Brasil, né? Então, assim, mas a gente tem que reconhecer nos adversários os pontos bons deles. As pessoas inteligentes fazem isso, elas reconhecem no adversário os seus pontos positivos. A gente tem que aprender com os inimigos. Nós temos que aprender com os erros dos outros e aprender com as vitórias dos outros também, ainda que sejam nossos inimigos. Eu não tenho inimigo, né? Mas eu posso ter um adversário, né? Mas, enfim, então, eu vou falar de assuntos como esse, né? De potencialidades, de como conquistar seus objetivos, né? Porque eu conquistei alguns objetivos na minha vida e eu quero ajudar as pessoas também com os exemplos e com o aprendizado que eu vim tendo na minha vida. Doutora, foi uma grande honra, satisfação recebê-la aqui hoje. Eu quero encerrar com uma preocupação que já, acredito, tem uns 2 anos que surgiu eu não vou dizer que é boato, mas surgiu a informação de que a senhora estaria deixando a nossa comarca. Se existe essa possibilidade, né, real de agora, né, de momento, porque isso é uma questão comum, né, de troca mas a senhora falou aqui que já abdicou de ir para outras comarcas, de ir para a capital, para uma vara especial, enfim, para permanecer aqui em Viçosa. Essa é a informação que eu queria e agradecer a sua presença aqui, como sempre, bastante proveitosa, das participações poucas, né, mas dentro daquilo que é necessário quando é possível falar à sociedade,
que é muito importante essa interação, e nós fazemos a ponte através da Rádio Princesa, agora através aqui desse podcast, aproximar mais essa figura do magistrado que é temido, que tem que ser distante da sociedade. Não, o juiz tem que ser justo, tem que julgar, mas é um ser humano. Por trás está aqui essa figura, Juliana Batistella, que a gente conheceu um pouco mais. Muito obrigado pela sua presença aqui, foi uma grande honra recebê-la. A promoção é algo decorrente da carreira do magistrado, não é? E sim, eu tive oportunidades de promoção, inclusive para Maceió, mas por conta da matéria, eu gosto muito dessa matéria que envolve direito de família, direito da criança e do adolescente, eu acabei realmente desistindo, né? E assim, não tem nada em vista, não. Não tem nada hoje em vista, não. Estou aqui em Viçosa. Muito bem, doutora. Obrigado pela sua presença aqui, tá? Até uma próxima oportunidade. Gratidão a você, Marcos, gratidão a vocês aqui da Rádio Princesa e também gratidão aí a todos os ouvintes, né? Eu sei que às vezes eu exponho a forma de eu pensar e lógico, é muito claro que eu não espero que vão concordar sempre comigo, eu não tenho nenhum problema com isso não. É por isso que eu exponho, eu respeito o posicionamento das pessoas, eu respeito quem pensa diferente de mim, não é? E é isso, mas eu querendo dizer da minha alegria de estar aqui há 6 anos em Viçosa, eu gosto muito dessa cidade, eu gosto muito de muitas pessoas daqui, nós temos uma equipe maravilhosa no fórum, então assim aqui também na Rádio Princesa, que eu acho o trabalho de vocês realmente espetacular, obrigado. Não é? Então nós temos uma parceria muito boa, temos uma parceria no programa Feliz e no fórum com a prefeitura daqui, que sempre fornece toda a infraestrutura que falta para o Poder Judiciário para realizar os serviços. Temos também uma parceria com a Prefeitura de Chã Preta e com a Prefeitura de Mar Vermelho, todas sempre contribuindo para melhorar os serviços prestados no fórum. Temos convênios com todas as 3 prefeituras, então eu agradeço a todos, sempre tive uma relação muito cortês e amistosa, graças a Deus, aqui com todos os poderes, e também gratidão a você, ouvinte, e dizer que estamos de portas abertas no Poder Judiciário, as pessoas de boa vontade, as pessoas de boa fé, não é? Porque a gente preza por isso, né? E é isso, gratidão, Marcos. Obrigado, doutora. Bom, nós conversamos hoje com a doutora Juliana Batistella, juíza da comarca aqui de Viçosa, nesse bate-papo, e a gente conheceu um pouco mais a nossa magistrada. Gente, hoje nós encerramos, nessa sexta-feira, mais um episódio, o 6º. Segunda-feira estamos de volta com mais um convidado. É o professor? Pierre Escodro estará aqui conosco na segunda-feira. A todos uma boa noite e até segunda-feira. Comecei a falar do mestre. A Clínica Senhor do Bonfim oferece diversos serviços médicos, sendo a mais completa da região e que funciona aqui mesmo em Viçosa. O atendimento é de segunda a sexta, das 6h30 ao meio-dia e à tarde, das 14 horas às 16h30. Aos sábados, de 7h30 às 10h30 da manhã. Para mais informações e para marcar consultas e exames, o fone e o WhatsApp é 82 9 88 25 89 42. Clínica Senhor do Bonfim. Zoeira Chopp é tradição, sabor e qualidade há 15 anos em Viçosa. Aqui o chopp é sempre no ponto certo, a menos 3,5 graus, garantindo refrescância máxima em cada gole. E na cozinha, os pratos que os clientes elegeram como os melhores. Filé com fritas e camarão acebolado, preparados com higiene e excelência. Ambiente rústico, aconchegante e atendimento personalizado para você se sentir em casa. Zoeira Chopp, onde o sabor, a tradição e a zoeira boa se encontram. Reservas 981686571. Instagram zoeira_chopp.
Você conhece o Supermercado Fernandes? Aqui nós temos produtos de altíssima qualidade com os melhores preços da cidade. Além disso, contamos com hortifruti completo, com frutas e verduras sempre fresquinhas. Aqui você também encontra carnes de primeira. Venha conferir. Estamos localizados na Rua Padre Eloy, centro de Viçosa, e funcionamos de segunda a sexta, das 7 da manhã às 19 horas. Aos sábados, das 6 às 18h30 e aos domingos, das 7 ao meio-dia. JC Vidros, mármores e granitos. Trabalhamos com vidros temperados, portas e janelas de vidro, box para banheiro, espelhos decorativos e vitrines comerciais. Sempre com instalação segura e padrão profissional. JC também atua com marmoraria e granito sob medida. Realizamos projetos residenciais e comerciais. Conjunto Padre Cícero, sem número, pista principal. Faça seu orçamento sem compromisso. 82 9 96 57 83 75 82 9 91 18 97 59. Atendemos Viçosa e região.